Bem-vindos ao canal de magia da Deusa do Sol, onde eu conecto seres encantados a você. Bom, hoje é o nosso primeiro vídeo papeando, já avisando que não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada disso. A intenção é ser bem nu e cru, como se a gente estivesse numa conversa pessoalmente. E hoje eu quero contar pra vocês como foi o meu primeiro contato no outro mundo, em Anu, em galês, né, que é o significado para outro mundo, que é o mundo que a gente conhece como mundo das fadas, que a gente conhece como Faere, né? Então eu uso mais esse nome Anu e não tem nada a ver com Anunnaki, pelo amor de Deus, não faça essa ligação, é só um nome em galês. E até onde eu já canalizei desses seres encantados, a origem do galês, do bretão, do gaélico, até mesmo de outras línguas, como dinamarquês, coreano, tem a ver com uma linguagem que é muito utilizada ainda em Anu, na linguagem dos seres encantados, né? A linguagem mais férica. Então é muito comum os termos que a gente encontra, até mesmo na tradição celta, né? As terminologias em relação aos seres do outro mundo, serem mais em galês. O que já me passaram é que tinha uma língua mais antiga ainda, não sei se é bretão, mas algo muito mais antigo do que o galês, o gaélico e o bretão, e que se perdeu, e que eles usavam muito, as pessoas, os druidas usavam muito para falar com seres do outro mundo. E aí hoje acho que as palavras que mais chegam perto da definição do mundo deles seriam realmente em galês gaélico. Tanto que muitas poções, muitas alquimias que eu faço, elas têm o nome em gaélico e em galês. Algumas coisas ali na magia do dia a dia acabo usando também as terminologias mais em galês. Mas enfim, hoje aqui eu vou contar outra história que aconteceu há 4 anos, de quando eu cruzei esse véu pela primeira vez em Anu. Então, todas as histórias que eu vou contar aqui, gente, que acontecem no outro mundo, coisas que são mais fortes, mais intensas, muito mais visuais, elas acontecem dentro de ritualísticas, muitas com a medicina dos santos ninhos, algumas já aconteceram em ayahuasca, outras com medicina do tambor, mas sempre dentro de um contexto ritualístico, né? Eu não tô aqui no meu dia a dia e do nada, eu vou pro outro mundo. A não ser momentos que eu tô escrevendo algo muito importante, que aí vai me vindo imagens e tudo mais, mas aqui eu tô falando de realmente cruzar o véu da coisa ficar literalmente palpável, de você sentir a atmosfera diferente, de você sentir cheiro, sabor, enfim, das coisas serem bem palpáveis mesmo. Então, isso aconteceu, essa primeira viagem aconteceu há 4 anos, numa ritualística em que eu tava embaixo da lua cheia, no cerrado, num lugar no meio do cerrado. E foi interessante porque a cena começou com uma árvore muito grande. E a coisa mais, pra mim, o item mais, não é o item, talvez a palavra seja essa, mas o ser mitológico mais comum que a gente vê em todas as religiões é a árvore da vida, né? E não é diferente no outro mundo, né? No outro mundo também tem ali a sua árvore da vida, que mais futuramente eu falo sobre isso. E eu tava vendo essa árvore da vida de Anu. E era, gente, era muito grande, muito grande mesmo. Não era guedagem, não estou falando de guedagem ainda, né? Mas posso dizer aqui que era um galho de guedagem. E a gente tava embaixo dessa árvore e olhando assim pra cima, né? Olhando assim pra árvore, mas era um olhar, não era só olhar como se você estivesse olhando algo, era uma devoção, era uma comoção, era um momento de muita introspecção e conexão com essa árvore. E a gente olhava assim pra cima e ficava lá e você via cair da árvore uns pontinhos luminosos, tipo igual cai no filme da Sininho, que cai o pó dourado da árvore, é quase como se fosse aquilo.
De verdade, era quase como se fosse aquilo. Tipo, ia caindo coisas da árvore. E ali eu comecei a entender que aquela era a nossa árvore mãe, né? E no que eu tava olhando para aquela árvore, eu tava assim, ó, lá olhando a árvore, vendo aqueles pozinhos coloridos, brilhosos caírem. Eu olho pro lado, assim, e eu vejo um monte. Mas é que é um monte? É um monte de seres me olhando. Era muito fofinho, porque naquela hora eu não tinha ideia do quão pequenos eles eram. E eu vi um monte de seres me olhando, todos eles iguais. Muito, 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 muito brancos. Branco igual o teto da sua casa. E eles tinham uma marca, assim, umas coisas interessantes. Muito brancos, muito esguios, uns olhos grandes. E eles tinham uma marca, todos eles, que vinha, tipo, aqui no olho, assim, ó, nessa região, assim. Que era rosa com verde, uns tons, né, de rosa com verde, assim, quase como se fosse a maquiagem, mas não era, era a cor da pele mesmo. Vinha assim, nos olhos, até aqui em cima. E aqui pra cima, não existe esse conceito de cabelo no outro mundo, tá? Mas era uma extensão, assim, de galhos, folhas, mas puxava assim pra cima. E eles eram muito lindos, uns olhos assim, muito grandes. Lindas, 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 assim. Você via, quase não via boquinha. Era assim, ó, bem pequenininho. E eles ficavam me olhando assim, ó. Me olhando, me olhando. Só que esse olhar dele não era tipo, quem é você, né? O que você está fazendo aqui? Não, era tipo, oi, nós estamos te vendo, né? E aí no que eu comecei a olhar muito fundo nos olhos deles, eles começaram a me contar o que eles faziam. Então eu via eles sempre em dupla, embaixo da terra, e eles mostrando como que eles faziam para a semente crescer. Então eles estavam tipo embaixo da terra, imagina como se aqui tivesse uma semente assim, aí eles iam fazendo assim, ó, tipo, como se fosse empurrando a sementinha, a plantinha, e era a coisa mais linda, era muito linda, era muito linda. E eles foram mostrando aquilo pra mim, como que eles iam empurrando, ajudando ela a crescer. E eu fiquei lá olhando, isso tudo, gente, assim, eu via como se eu fosse telespectadora de um filme, mas ao mesmo tempo eu participava daquilo, né? E eu só comecei a ver isso quando eu olhei fundo nos olhos deles, né? A forma como eles conversavam. Muito pequenos, mas sim, gente, muito pequenos mesmo. Tipo, se uma semente é desse tamanho, dá um exemplo aqui, se a semente é desse tamanho, eles eram desses. Muito pequenos. E aí eu lembro que eu tava olhando eles fazendo, e em algum momento sabe quando você tá conversando com uma criança e você abaixa e você levanta e você volta, tipo, à sua posição normal de pessoa adulta, né? E eu senti que eu fazia isso com o corpo. Eu saía dessa posição como se eu falasse com uma criança e ficava ereta. E no que eu fiquei ereta, eu dei de cara com um ser em que a gente chama de elfo, tá? A gente nomeia eles elfos. Mas eu dei cara com um ser que eu nunca vi um ser tão bonito na minha vida. E absurdamente lindo, 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 maravilhoso. E toda vez que ele aparece eu fico babando. Toda vez que ele aparece eu fico babando nele. Com aqueles... Aí a gente fala de seres que têm uma aparência mais humana, né? Que já tem um DNA mais mesclado. Que aí sim a gente fala de cabelos brancos, longos, mas ainda a pele muito branca, com tipo brilhos estelares, olhos profundos, traços finos, né, uma roupa diferente. E eles também têm esse lugar dos chifres, enfim, dentro da bruxaria isso tem todo um significado, esses chifres, tem muita relação com a soberania, que é a maior magia de Anum, é a soberania. E aí eu via esse ser com energia mais masculina. Não vou dizer assim, era homem, não vou dizer porque em Anum as coisas são bem binárias. É certo falar isso, binário? Andrógenas? Enfim.
esse conceito homem e mulher não existe igual aqui, né? Mas existe sim seres com energia mais yang e seres com energia mais feminina, mas essa coisa bem é o homem e a mulher, isso não existe. E aí eu vi esse ser com energia mais yang, lindo, lindo, gente, lindo, mas lindo assim. E ele me olhava e sorria. Ele só sorria, do tipo assim, olha, você por aqui. E ponto. Essa foi a cena. E na hora que eu voltei dessa cena, juro pra vocês, gente, lembra que eu tava embaixo da lua cheia, né? Eu só abri os olhos e em volta da lua cheia, tipo, a lua tá aqui, né? E em volta eu via as asas de fada em volta da lua. Sim. Parecia que alguém tinha pego um pó branco e, sei lá, e desenhado aquelas asas ao redor da lua, de alguma forma, assim. Era nítido, assim, palpável, absurdamente palpável. As plantas ao meu redor mudaram, a vegetação mudou. E eu lembro que enquanto eu consegui ficar naquela energia, a lua estava exatamente em cima de mim. Eu sentia que tinha uma redoma ali, em que eu estava num lugar em que o tempo e espaço era diferente, sabe? E enquanto eu consegui ficar naquela energia, aquela lua ficou exatamente em cima de mim. E eu lembro que chegou algum dado momento, não sei quanto tempo durou, mas assim, não foram horas que durou essa cena, que durou essas energias, foram tipo, vamos botar aí, meia hora. Enquanto eu fiquei nessa meia hora, naquela energia, parecia que o tempo tinha parado. E aí eu lembro que aconteceu alguma coisa em que eu saí daquele eixo, eu saí daquela dimensão, e a lua que antes estava aqui, exatamente aqui, em cima de mim, do nada, ela foi pra cá, assim, ó, tipo, mudou bastante o lugar. Juro pra vocês, gente, ela tava em cima de mim o tempo inteiro. E aí ela foi, sabe, andou um bocado, e eu fiquei, nossa, mas quanto tempo você passou? Não é possível. E eu lembro que, enquanto eu tava ali naquele processo, a lua não saía de cima de mim. Eu lembro que chegou alguma hora que eu falei, que eu via que a lua tinha mudado e eu conseguia voltar para esse lugar, dessa dimensão, em que a lua voltava para cima de mim de novo. Foi muito louco, né? E quando a gente fala de Anu, do outro mundo, né, do mundo das fadas e tal, já é dito pra gente em várias literaturas e que o tempo lá passa de forma diferente, em que as pessoas, né, iam pra lá e quando saíam de lá já tinham passado 300 anos, séculos no mundo real. Então eu tive esse vislumbre pela primeira vez de alguns minutos e eu percebi na lua do quanto ela tinha mudado no conceito que pra mim parecia, sei lá, meia hora. E pra gente pra lua mudar assim, né, de um ângulo pro outro, passaram pelo menos 2 horas. Pelo menos 2 horas. Eu tive isso uma outra vez também, em que eu adentrei nessa árvore das fadas, em que a distorção do tempo era muito palpável, muito, mas assim, muito palpável mesmo. E chegava a dar nervoso, porque eu sabia que eu estava entrando num lugar em que o tempo passava muito mais devagar. E, tipo, eu não sei botar isso aqui em palavras pra vocês, gente, mas se eu explicar que realmente era muito palpável, eu percebia que o tempo no mundo físico, porque meu corpo ainda estava no físico, estava passando de um jeito, e eu sabia que o meu espírito estava em outro lugar, passando com uma dimensão completamente diferente, né? É muito por isso em que as pessoas, elas têm esse receio de trabalhar com magia dos seres encantados, porque há um risco, a linha é muito tênue pro delírio, pra loucura. E é real, gente, a linha é muito tênue. A gente tem que estar um trabalho de aterramento muito bem feito, né? Bom, mas essa foi minha experiência. Eu falei bom, né? Bem mineira, euzinha. Essa foi minha primeira experiência, né, desse mundo. Pra mim aquilo foi ao mesmo tempo que foi
no momento presente, tinha hora que parecia uma memória. Como se eu estivesse lembrando daquela árvore, lembrando daqueles seres, lembrando como eles trabalhavam. E foi muito legal ver eles olhando, tipo assim, estamos aqui, estamos te vendo. Né? Eu sei que algumas pessoas vão vir aqui comentar, ai, era elemental, ai, era não sei o quê. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando as diferenças entre elementais, seres encantados. Em algum momento eu vou fazer esse vídeo, porque a linha também é tênue até uma certa idade do desenvolvimento do ser encantado. Tem isso também, tá, gente? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já tiveram experiências assim no outro mundo, fortes, se vocês sentirem o tempo e o espaço deslocarem. Compartilhe as experiências aqui de vocês. E peço que ajude aqui o nosso brotinho, nosso canalzinho a crescer, comentando, curtindo, compartilhando. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.